Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22. Gênesis capítulo 22, versículo 1. O tema da pregação é lugar do encontro. Gênesis capítulo 22, versículo 1. Lugar do encontro. Depois disso, Deus provou Abraão e disse-lhe: Abraão, eis-me aqui, respondeu ele. Deus disse: toma teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, Isaque, e vai à terra de Moriá, onde tu o oferecerás em holocausto sobre um dos montes que eu te indicar. No dia seguinte, pela manhã, Abraão selou o seu jumento, tomou consigo 2 servos, Isaque, seu filho, e tendo cortado a lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Deus lhe tinha indicado. Ao 3º dia, levantando os olhos, viu o lugar de longe. Ficai aqui com o jumento, disse ele aos seus servos. Eu e o menino vamos até lá mais adiante para adorar. E depois voltaremos a vós. Abraão tomou a lenha do holocausto e pôs sobre os ombros do seu filho Isaque, levando ele mesmo nas mãos o fogo e a faca. E quando os dois iam caminhando juntos, Isaque disse ao seu pai: meu pai, que há, meu filho? Isaque continuou: temos aqui o fogo e a lenha, mas onde está a ovelha para o holocausto? Deus respondeu-lhe a Abraão: providenciará ele mesmo uma ovelha para o holocausto, meu filho. E ambos juntos continuaram o seu caminho. Quando chegaram ao lugar indicado por Deus, Abraão edificou um altar, colocou nele a lenha, amarrou Isaque seu filho e o pôs sobre o altar, em cima da lenha. Depois, estendendo a mão, tomou a faca para imolar seu filho. O anjo do Senhor, porém, gritou-lhe do céu: Abraão, Abraão, eis-me aqui. Não estenda a tua mão contra o menino, e não lhe faças nada. Agora eu sei que temes a Deus, pois não me recusastes teu próprio filho, teu filho único. Abraão, levantando os olhos, viu atrás dele um cordeiro preso pelo chifre entre os espinhos, e tomando-o, ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Abraão chamou a este lugar Javé-Iré, de onde se diz até o dia de hoje, sobre o monte Javé-Jiré. Pela segunda vez chamou o anjo do Senhor a Abraão do céu e disse-lhe: juro por mim mesmo, diz o Senhor, pois que fizesses isso e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei, multiplicarei a tua posteridade como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. Ela possuirá a porta dos teus inimigos, e todas as nações
da terra desejarão ser benditas como ela, porque obedecestes a minha voz. Abraão voltou então para os seus servos e foram juntos para Bersabeia, onde fixou sua residência. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Nós estamos diante de um pedido que Deus faz a seu servo chamado Abraão. Mas aquilo que Deus pede para Abraão não é uma coisa comum, não é uma coisa simples, natural. O que não exige uma resposta imediata, embora Abraão assim tenha respondido. Mediante aquilo que Deus pede, qualquer pessoa faria uma reflexão sobre o pedido, ou se assustaria com o pedido e de imediato negaria, porque o que Deus pede não é algo comum. É a primeira coisa que a gente precisa entender. É Deus falando com o homem, e o pedido de Deus ao homem é que o homem faça um sacrifício de um ser humano, de uma pessoa que por sinal é filho de Abraão. Então é Deus aparecendo no percurso da história, dialogando com Abraão e dizendo para Abraão: quero um sacrifício, e o sacrifício que eu quero não é como os outros sacrifícios que você tem prestado, tem feito. A oferta que eu quero hoje não é como as ofertas que você tem me oferecido. Aquilo que eu quero é diferente. A oferta é diferente. Diferente não da ótica de Deus, mas para a ótica do ofertante, porque enquanto Abraão oferta o cordeiro, ele não tem sentimento para com o animal. Quando é o cordeiro que tem que ser colocado sobre o altar, não há sentimento do ofertante para com o animal. Por mais que Abraão seja um homem sensível, ele pode até ficar fragilizado em um animal inocente ser sacrificado, mas dentro da naturalidade é um homem sacrificando um cordeiro, que é um animal que não tem vínculo afetivo. Dá para sacrificar. Só que Deus está dizendo: a oferta não é mais o cordeiro macho, inocente, puro. Embora a oferta que eu quero tenha algumas dessas características, mas agora o que eu te peço para pôr sobre a pedra, sobre o altar, é alguém que você tem vínculo afetivo. Seu filho é mais difícil, porque com o cordeiro não tem vínculo afetivo, com o cordeiro não tem história construída, com o cordeiro não tem promessa no sentido do relacionamento de Abraão com o cordeiro. Só que com Isaac é diferente, porque Isaac é o filho da promessa, Isaac é a esperança da casa, Isaac é o menino que cresceu sobre os cuidados do pai, Isaac é alguém que construiu com seu pai, com a família, a história. Isaac e o pai têm vínculo afetivo, emocional, por isso a oferta ela é mais difícil. Oferta aquilo que você mais ama. E uma coisa a gente aprende lendo Bíblia, que sempre quando Deus quer provar alguém, Deus nunca vai nos pedir algo que não nos custe. Sempre o que Deus pede, quando o desejo de Deus é provar o homem ou a mulher, é aquilo que para nós muito custa. Porque Deus prova o vínculo do nosso apego, do nosso amor, da nossa fé.
da capacidade de obedecer a Deus, o nível da nossa obediência. Por isso, quando Deus quer provar alguém, Deus sempre pede algo que nos custa muito. E Abraão, ele viveu com Deus um processo ao longo de sua vida, em que Deus, por vez ou outra, está colocando Abraão à prova. Aqui no capítulo 22 que lemos, aonde Abraão agora precisa sacrificar ou dar uma resposta a Deus, se vai ou não sacrificar o seu filho. Na verdade é o quarto sacrifício que Abraão está fazendo. É a quarta vez que Abraão precisa sacrificar alguma coisa que custa muito para ele. Eu não estou falando agora de sacrifício do cordeiro animal em expiação do pecado, não é um sacrifício, um corban normal, não é aquele tipo de sacrifício que vem desde que Deus ensinou Adão e Eva a sacrificar no Éden. Não é acaparar, não é a cobertura do pecado, não é esse tipo de sacrifício, mas é o sacrifício que o homem precisa fazer para poder agradar e atender o pedido de Deus. Aqui é o quarto, mas a gente vai começar pelo primeiro, para que a gente entenda a complexidade da vida de Abraão, porque a história de Abraão não se resume em um capítulo, em alguns versículos, é uma história construída com Deus e em Deus. Capítulo 12, Deus se relaciona com Abraão, o Eterno fala a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio dos seus, e vai para a terra que eu te indicar. O Eterno apareceu a Abraão em um contexto onde a vida deste patriarca está estabilizada, aonde ele já vive debaixo de sonhos, ainda que no campo particular, mas um homem que tem a sua vida praticamente construída, está alojado em uma zona de conforto. E nessa circunstância, o Eterno fala a Abraão dizendo: sai. Mas como sair? Se o lugar em que estamos é o lugar em que crescemos, como sair? Se o lugar em que estamos conta por si só a nossa história, como sair? Se o lugar em que estamos é o lugar onde construímos amigos, como sair? Se o lugar aonde eu estou é o lugar onde a minha família está estabilizada, o pedido de Deus não é fácil. Deus está pedindo para Abraão um sacrifício. Sacrifício do quê? Sacrifica a casa, sacrifica a família, sacrifica os vínculos ou vínculo de amizade, sacrifica o lugar onde você cresceu, onde as pessoas te conhecem, o ambiente que você está, sacrifica tudo que você tem e vai. Como fazer um sacrifício desse? Eu me lembro que quando eu era pequeno, nós não tínhamos casa própria. E uma das coisas mais tristes para uma criança é quando você precisa mudar. Mudança é muito difícil. A criança não compreende isso muito bem. Então, de repente, você está em uma cidade, em um bairro, onde você conhece as pessoas, fez amizades, e a criança tem a sensação de que a vida dela está ali. E quando o pai e a mãe se aproximam do filho ou da filha para dizer: vamos mudar, dá a sensação que o mundo acaba. Se alguém já passou por essa experiência, sabe o quanto é traumático.
Você pensa, mas e meus amigos? Mas e o meu bairro? Mas e as pessoas? Mas e tudo que tenho? A minha vida é isso aqui. Eu nunca mais vou ver ninguém. Eu nunca mais vou poder voltar. Eu nunca mais, como que vai ser? É sempre muito difícil. E quando você sobe no caminhão de mudança, no meu caso era aquela Kombi mesmo, que a gente não tinha muita coisa. E você vê os amigos de infância reunidos na rua de casa, aquele pouco de mobília em cima, o pai e a mãe dentro do carro, e a mudança indo embora e os amigos ficando. Sempre fica coisas que você ama para trás. É traumático isso. A casa você não vai poder voltar, a rua você acredita que nunca mais vai passar, os amigos com lágrimas nos olhos e você em cima, chorando, acreditando, o mundo desabou. É sempre difícil. Só que a criança não tem escolha, ela vai aonde os pais querem que elas estejam. Só que o que Deus pede a Abraão, é Abraão quem tem que dar a resposta a Deus. Por isso não é simples, não é Deus aparecendo na história e dizendo: Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te indicar. E Abraão olhando e dizendo: não, é muito simples, é muito comum, tudo bem, eu vou, eu não tenho nada que me prenda, não tem nada que eu ame aqui, eu não construí histórias, eu não conheço pessoas. Não foi assim. Sempre que ouvimos de Deus a palavra sai, é difícil. E sempre que Deus aparece na vida de alguém para dizer sai, é porque Deus sabe que o lugar que você está pode comprometer a sua existência. Você não entende, você não vê, você não sabe, mas Deus que te ama mais do que você mesmo, está dizendo a você: sai, eu quero construir contigo, Abraão, história. Eu quero ser, Abraão, o seu amigo. E para que isso aconteça, você não pode ter apegos à casa paterna, aos amigos de infância, aos lugares que você conhece. Então sai. Por mais que existissem coisas aonde Abraão habitava, em Ur dos Caldeus, que o incomodava, como a prática da idolatria do seu pai Taré, por exemplo. Por mais que existisse algumas coisas aonde Abraão está, que o incomoda profundamente, não é um lugar onde Abraão odeia estar, não, a família dele está ali. Porque você, gostando, você comungando ou compactuando com aquilo que o teu pai faz ou não, ele não deixa de ser o teu pai. Por mais que você concorde com a tua mãe ou não, ela não deixa de ser a tua mãe. Por mais que Abraão olhasse para o pai, que é um fabricador de ídolos, dos deuses da antiguidade, e entendesse que o pai vive uma prática de idolatria, e que a idolatria do pai o incomoda profundamente, Taré não deixa de ser pai de Abraão. Ele continua amando o pai que tem, mesmo reprovando aquilo que ele faz. Só que Deus apareceu dizendo: sacrifício. Coloca sobre o altar pai, coloca sobre o altar mãe, coloca sobre o altar amigos, coloca sobre o altar toda a tua história. E vai. É como se Deus dissesse: vai ser só nós dois. É claro que Abraão sai com Sara, é claro que Abraão leva pastores, é claro que ele leva coisas materiais, mas ele deixou para trás uma história. O primeiro sacrifício de Abraão é o da casa paterna, e eu aprendo que nós nunca conseguiremos viver coisas extraordinárias com Deus, e as promessas de Deus jamais vão se cumprir na nossa vida, se nós não tivermos coragem de sair, mesmo quando esta saída faz com que a gente deixe para trás coisas que nós amamos, histórias que nós construímos. Por mais que
que você saia chorando, com uma sensação de vazio no coração, você precisa sair, sacrifica. Mas quem é que tem coragem de atender o pedido de Deus, a voz do Eterno, e sacrificar coisas que ama? É mais fácil ter que abrir mão, ter que renunciar, ter que abandonar, ou deixar de lado coisas que não me custe, coisas que não vai me gerar saudade, situações que eu não tenha apego, pessoas que eu não amo. E olha, eu estou deixando tudo isso aqui para trás. De repente eu resolvi mudar de Mauá, ir para uma outra cidade, porque eu detesto essa cidade, eu não gosto da política dessa cidade, eu não gosto das pessoas dessa cidade. Não existe nada aqui que me prenda, é fácil sair. Mas e quando você ama o lugar que você está, as pessoas com quem você conviveu uma vida inteira, e o conforto da casa com o pai, do pai e da mãe, a segurança familiar, a estabilidade financeira, quando você precisa sair, sacrifica. O que me encanta em Abraão é que quando ele ouviu a voz de Deus dizendo, sai, por mais que tenha sido difícil, e eu digo, irmãos, o nível ou a profundidade das coisas que nós viveremos com Deus está relacionado a o peso da renúncia que nós tivemos que fazer. Quanto mais for difícil, doloroso, sacrificante, maior será a graça de Deus na sua vida. Maior será a bênção de Deus na sua vida. Por isso, se você está fazendo alguma coisa, entendendo que está atendendo um desejo de Deus, e essa renúncia que você faz não gera em você sofrimento, está errado. Questione se é Deus que está pedindo, porque quando é Deus que pede, vai doer, você vai chorar, você vai ter vontade de procurar Deus de novo e dizer, olha, eu vou voltar atrás daquilo que disse, eu disse que ia, mas não vou. Por quê? Porque está doendo, porque eu pensei direito, porque a minha casa, a minha família, a minha história, os meus amigos, a minha cidade, Abraão foi, ele sacrificou. Deus agora está olhando para o homem, entendendo que se relaciona com um homem que tem capacidade de fazer sacrifícios. Saiu Abraão, toma a esposa, os pastores, aquilo que ele tem, o rebanho, levou consigo o seu sobrinho Ló, os pastores de Ló, o rebanho de Ló, e partiu para uma terra que Deus o direcionaria, porque de imediato, Deus não diz para onde Abraão precisa ir, porque Deus não revela grandes mistérios a homens que não desenvolveram capacidade de sacrifício. Deus só aponta caminho para o homem que atendeu a voz do Eterno e sacrificou mesmo sem saber como vai ser. Porque a nossa capacidade de sacrificar as coisas, ela não pode estar relacionada à segurança do lugar que nos recebe. Então Deus convidou Abraão a caminhar em uma plataforma invisível, sobrenatural, descobrindo uma coisa um dia após o outro. Ele não sabe se vai passar fome, ele não sabe se vai morrer, ele não sabe se será roubado, ele não sabe se vai ter amigos, ele não sabe como vai ser, mas porque ele sai, é porque ele sabe que quem o convidou a sair é Deus e não o homem. Então vai que da tua vida cuido eu, Abraão. Abraão está confiando na voz do Eterno. Abraão se apegou na promessa de Deus.
O relacionamento de Abraão não é só em um ciclo de amigos, mas é com Deus que fez os céus e a terra e segura o universo na palma de uma de suas mãos. Abraão saiu, e sempre que a gente sacrifica aquilo que Deus pede, e mesmo nesse trajeto, percurso, a peregrinação, em que trilhamos após o sacrifício feito, aonde quem está trilhando o caminho ainda está com saudade, ainda está sofrendo, chorando, ainda está sentindo as dores do peso da renúncia, vem um período de deserto. Mas como assim? Será que já não é suficiente perder amigos? Será que já não é o bastante não conviver com os pais? Será que já não é o bastante não estar na sua terra? Será que já não é o bastante caminhar praticamente com trauma, com sofrimento, com peso da renúncia feita? Ah, Charles, mas quando é uma coisa é de Deus, traz paz ao coração, sim, mas a paz no coração não vai nos isentar de sofrer pela decisão que nós tomamos. E como se isso não fosse um bastante, ele chega no deserto. Deus o manda para o deserto. Não sendo suficiente estar no deserto, vem a fome. Ele pode ter ouro, ele pode ter prata, ele pode ter tecido. Só que ele tem um rebanho. Mas como esse rebanho vai sobreviver se não tem alimento? Como ele, o sobrinho, como os pastores, as pessoas vão sobreviver se não tem alimento? Então existe sempre uma tentação, após o sacrifício feito, em questionarmos se realmente foi Deus, quando foi. Mas é um sacrifício, é um questionamento gerado pela austeridade do deserto, que quer que você mantenha a decisão tomada no lugar de sofrimento onde você está. Só que Abraão, que é homem e não anjo, ele é um homem e não Deus. Ele vendo a situação de penúria, miséria, deserto e fome, ele tira os olhos do lugar que Deus pediu para que ele trilhasse, por mais difícil que seja, e olhou para o Egito. Vendo o Egito, ele quer descer ao Egito, e assim o faz. Mas essa atitude de ir ao Egito, de desviar do trajeto, de tentar pegar um atalho, de tentar resolver, de acreditar que apareceu facilidades no meio de tudo isso, quando ele tenta se livrar da fome, do sofrimento, irmãos, não somos nós que temos que tentar nos livrarmos da fome, do sofrimento, do peso, da adversidade que está sobre a nossa vida após o sacrifício, porque o Deus que te chamou é fiel para se responsabilizar pelo chamado que ele fez na sua vida. Se ele está permitindo o deserto, aprenda aquilo que o deserto tem para te ensinar, mas não saia do deserto. Até porque quem conduziu Deus ao deserto, quem conduziu Abraão ao deserto foi Deus, e quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito Santo. Então não pense que é o diabo que me mandou para cá. Não. O diabo não nos conduz para ambiente que pode qualificar a nossa fé. Deserto qualifica a fé do homem e da mulher. O demônio nunca vai nos levar ao deserto, porque ele sabe que o deserto pode qualificar a nossa fé. Então ele jamais nos conduzirá para lá. Ele vai te conduzir ao Egito, a um lugar de conforto, aonde tem pasto em abundância, ouro em abundância, prata em abundância, tecido em abundância, água em abundância, gente para todo lado, é belo aos olhos. Aí é o diabo, porque ele quer te seduzir pela beleza, pela aparência, pelo conforto. Mas Deus, o que ele tem para você é deserto.
Porque deserto te potencializa, deserto te prepara, deserto te qualifica, deserto te fortalece, deserto te dá sabedoria, deserto te torna resistente, deserto te aproxima de Deus. Deserto é lugar de silêncio, a única voz que ecoa é a voz do Eterno. É o lugar onde a voz de Deus não cessa, porque o deserto é lugar de eco. Ou seja, uma vez que eu estou no deserto e Deus falou, a voz de Deus vai reverberar no lugar onde eu estou. Enquanto eu permanecer, a voz de Deus jamais vai cessar. Você pode não ter comida, mas você tem Deus. Você pode não ter amigos, mas você vai ter a voz de Deus. Você não pode ter os aplausos do mundo, mas você vai ter a aprovação do Eterno. Depois de quase morrer, perder tudo que tem e quebrar o vínculo da aliança com Deus, ele volta. Que bom que voltou. Mas já que voltou, sacrifica. Chamou Ló e disse para Ló: eu não quero que exista divergência entre mim e ti, Ló. Ló é sobrinho de Abraão. Eu não quero brigar contigo. Não quero ser o teu inimigo. Então eu tenho uma proposta a te fazer. Está vendo? O espaço, a terra. Se nós caminharmos juntos, jamais conseguiremos alguma coisa. Chamamos a atenção demais, é gente demais, rebanho demais. Então faz o seguinte: eu vou dar a você a capacidade de escolha. Olha que coisa, irmão. Quando Ló sai com Abraão, Abraão sai sustentado pela voz de Deus, e Ló saiu sustentado pela voz de Abraão. Como quem diz: Abraão, se Deus falou contigo, eu acredito que é verdade. Abraão confia em Deus e Ló confia em Abraão. Então é Abraão quem conduz, é Abraão quem dá a direção, é Abraão que se relacionou com Deus. Então é Abraão que tem o direito de escolha. Só que o que ele faz? Ele sacrifica a sua vontade. Primeiro sacrifício é do relacionamento na casa paterna. Relacionar a sua história construída em um lugar, a partir do princípio do relacionamento com pessoas. O segundo sacrifício de Abraão é sacrificar a sua vontade. O que ele está dizendo? Escolhe você, e eu vou esperar Deus honrar no que sobrar para mim. Porque quando eu tive que escolher alguma coisa, sem que Deus me pedisse, eu desci, eu escolhi para o Egito. E eu percebi que quando eu faço a minha vontade, eu comprometo a promessa. E como eu não quero comprometer a aliança, a promessa e o chamado, eu vou sacrificar a minha vontade, para que a vontade de Deus prevaleça. Escolhe. Se você olhar para a esquerda e for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você olhar para a direita e for para a direita, eu vou para a esquerda. Então você faz a sua escolha. Ló levantou a cabeça e viu um campo vasto, com pasto vasto, com águas que irrigavam a terra, e disse: escolhi. Ele sacrificou a sua vontade. Você já percebeu que sempre que Deus nos pede alguma coisa, nunca vai de encontro àquilo que nós queremos? Sempre pesa, sempre dói, é difícil, é angustiante, te tira noites de sono. Não é fácil.
Porque é uma tendência normal em nós querer fazer a vontade nossa. E a gente só escolhe coisas que nos beneficia ou que nos favorece. Se eu chegar a você aqui e disser: olha, você tem duas opções. Eu quero propor a você que vá para uma cidade bela, de primeiro mundo, onde não tem desemprego, nem fome, violência quase que não existe, o clima é confortável, agradável, e provavelmente você vai ser muito feliz. É um ambiente propício para que uma família sobreviva. Lá não tem desigualdade, lá não tem assassinato, droga não chegou a essa cidade. Mas a contrapartida, você também pode ir para Sete Lagoas. As ruas estão todas esburacadas, droga em todo lugar, penúria, sofrimento, tristeza. Não é um lugar apropriado em algumas regiões ali para constituir família. Qual seria a sua escolha? Ah não, eu escolho a cidade boa, porque eu penso na minha família, eu penso nos meus filhos, tudo bem, é coerente. Mas e se Deus disser não, para lá você não vai, eu quero que você vá para o outro lado? O que você vai fazer? Talvez você diga: eu prefiro ficar onde estou. O homem ou a mulher que quer viver coisas extraordinárias com Deus, precisa desenvolver a capacidade de renunciar à sua própria vontade. E esse nível de sacrifício vai te acompanhar ao longo de toda a tua vida. Por vez ou outra, você vai precisar estar erigindo o altar para ter que sacrificar a sua vontade, para que o teu querer não esteja acima do querer de Deus. Ele sacrificou, Ló escolheu, e Deus disse a Abraão: levanta a tua cabeça e olha para o norte, para o sul, de onde está, leste e oeste, e aonde os teus olhos alcançarem, eu te darei. Aonde os teus olhos chegarem, eu vou te dar. Eu serei o teu protetor, Abraão. Eu serei o teu protetor. O terceiro sacrifício que Abraão precisa fazer é quando Ló é praticamente sequestrado, e por conta do vínculo que tem, por mais que cada um esteja em uma região, Abraão junta os seus homens e vai para poder libertar Ló. Trava uma batalha, vence a guerra. Agora Ló e mais alguns outros homens estão em seu domínio. Então o rei de Sodoma vai ao encontro de Abraão para lhe propor algo. Qual é a proposta do rei? Fica com as coisas, fica com o ouro, com a prata, fica com as riquezas deste mundo, mas deixa os homens. O que o rei de Sodoma está propondo: fique com os bens, mas deixa sobre o meu domínio as almas, as pessoas. É por isso que eu entendo a frase: dai-me almas e ficai com o resto. Abraão já viveu isso. É por isso que eu entendo a frase de Francisco Xavier: uma alma vale mais que todos os tesouros da terra. Antes, Abraão já viveu isso. Acredito que esses homens, para dizer o que eles disseram, eles conheciam Bíblia.
e que não foi nenhuma revelação do Espírito, tudo Abraão já viveu. A proposta é: te dou ouro, te dou prata, te dou bens, e eu quero as almas. Abraão diz: não, as pessoas para mim, as almas são mais importantes que o ouro e a prata. E eu não quero que você um dia diga que eu enriqueci porque você me deu alguma coisa. Não. Abraão sacrificou as riquezas deste mundo. Em algum momento, nós vamos receber uma proposta, Fabiano, Fábio. Em algum momento uma proposta será feita. Em algum momento da nossa existência, do ofício daquilo que nós fazemos, em prol das almas, vai aparecer um rei de Sodoma para te fazer uma proposta. Dai-me as almas e eu te dou riqueza. Porque fazendo o que você está fazendo, do jeito que você está fazendo, você está conquistando pessoas, atraindo pessoas, mudando vida de gente. E como isso incomoda o rei de Sodoma, ele não quer que você deixe de fazer o que você está fazendo, mas ele quer que você continue fazendo o que você está fazendo, mas sem dar o resultado que você dá. Então ele vai te fazer uma proposta: eu te dou dinheiro e você me dá as almas. Continua pregando, continua cantando, continua na frente da missão, do grupo, da comunidade, continua fazendo a obra. Você pode continuar, mas porém, você não vai ter mais resultados. Por quê? Porque você só vai exercer aquilo que você exerce nos lugares que eu tiver preparado para você, que serão os lugares que vão te remunerar para você desenvolver o seu papel. Então, ao invés de eu ir aonde Deus quer que eu vá, eu vou aonde o rei de Sodoma quer, porque ele paga bem. É tipo uma proposta assim: não canta na igreja, mas não. Você vai passar fome cantando na igreja. Continua cantando, mas canta no mundo. Porque no mundo você vai continuar cantando, mas porém vai receber por aquilo que você faz. Não prega não. Migra para uma outra coisa parecida com o ministério de pregação, mas não é. Porque você vai ser remunerado por aquilo que você faz. Pregando o evangelho, o que é que você ganha? Qual o conforto que você tem? Qual o dinheiro que você acumulou? Qual a qualidade de vida que a tua casa tem? Nenhuma. Então para quê? Sempre vai aparecer um rei de Sodoma para poder negociar com a gente aquilo que nós temos, que atrai as almas. É como se Abraão dissesse para o rei de Sodoma, que é o próprio demônio: eu vou ficar sem dinheiro, sem a fama, sem o bem-estar, e vou continuar desenvolvendo meu ministério no deserto. Mesmo que as pessoas que me escutem seja apenas Sara, Eliezer, os pastores e o rebanho, mas eu entendo que é o lugar que Deus me levantou para eu poder exercer aquilo que Ele confiou a mim. Ele renunciou às riquezas deste mundo. Ele sacrificou os benefícios deste mundo por uma coisa que só Ele vê. Quando Deus disse para Abraão: eu serei a tua recompensa, o teu protetor. Olha para o norte, olha para o sul, para o leste, para o oeste, aquilo que você puder ver, eu te darei outra coisa, você terá uma descendência. Abraão diz: não tem jeito.
porque o único filho que eu tenho é Eliezer de Damasco, que não é um filho biológico, é alguém que ele tem como filho. Ele é um escravo. A pessoa próxima que eu tenho é um escravo, é Eliezer. Aí Deus diz: não, a tua descendência será numerosa como as estrelas do céu e como o grão de areia do mar. Então o Eterno fala a Abraão e diz: sai da sua tenda. Quando Abraão saiu, o Eterno disse a Abraão: olha para o céu. Abraão levanta a sua cabeça ouvindo a voz do Eterno que lhe diz: conta as estrelas do céu. Abraão vai dizer a Deus, vendo ou não vendo estrela, mas na consciência de que é impossível um homem contar a imensidão das estrelas do céu. Deus, não tem jeito. Deus diz: pois bem, meu filho, as estrelas que é impossível a um homem contar, será o tamanho da vossa descendência. A posteridade que eu prometo a ti, ela virá de tuas entranhas, Abraão. É Abraão fora da tenda, em um ambiente onde Deus o conduz a sonhar com coisas extraordinárias. E qual é a promessa? Serás pai de uma multidão de povos. O filho que vai nascer sairá das tuas entranhas, não é escravo. Eu imagino, isso eu só posso imaginar, a reação de Abraão ouvindo Deus dizendo o que disse. As estrelas que tu não conta, dessa tenda que você saiu, fixada no deserto, que é o lugar da obediência, vai ser a sua descendência, Abraão. Abraão chega em casa, a novidade não dá para dizer para Sara. Abraão entra numa zona de confronto entre o que Deus disse e entre o que os olhos enxergam. Deus disse que ele seria pai de uma multidão de povos. Fora. Dentro, o que é que ele vê? A mulher estéril, com idade avançada. Fora ele sonha com o impossível, mas dentro ele vê, fora ele vê o que é possível. O impossível que acontece, mas o possível porque é Deus que está dizendo. Só que dentro ele está vendo uma situação impossível. Fora ele sonha com um sobrenatural, dentro ele vê no campo da naturalidade. Aqui eu vejo uma mulher de idade avançada, estéril, que na juventude nunca pôde me dar filhos, e eu, que já sou de idade avançada, que pela lógica seria impossível nós concebermos uma criança. Mas a promessa de Deus vai na contramão daquilo que os nossos olhos enxergam. Deus não precisa da tua ótica perfeita para prometer o que Ele quer. Ele é Deus. Você vendo bem ou vendo mal, Deus é capaz de cumprir o que Ele prometeu. Abraão vê mal. Por que ele vê mal? Porque o que ele vê confronta o que ele ouviu. Tem muita gente que após um sacrifício que você fez, está dizendo: está vendo? A consequência, o resultado do sacrifício. Qual o benefício que você tem, ou que você teve, depois que você abriu mão de coisas que pessoas entendem que não era para você abrir? Você está sofrendo, só está doendo, está sangrando, está chorando, mas você continua acreditando. Tem hora que eu tenho a sensação, não sei se você já teve, parece que eu estou acreditando sozinho. Parece que ninguém mais acredita. E às vezes, irmãos, eu tenho a sensação de que eu estou enlouquecendo. Esse dia eu me olhei no espelho. E eu fiquei me observando no espelho, com a sensação de que se de repente eu não estivesse enlouquecendo. E eu conversei com o meu reflexo no espelho, e eu me dizia: Charles, você está bem?
Será que você não está com algum problema? Olha em volta de você. Olha onde as tuas escolhas te trouxe. Qual o benefício que você tem? Olha onde você está. Você está bem? Será que você não enlouqueceu, não surtou? Eu acho que o simples fato de alguém ir para diante do espelho e dizer esse tipo de coisa já é sinônimo de que a pessoa não está legal. Mas é o sentimento que temos, mediante uma promessa feita por Deus, que ainda não se cumpriu, mas que para poder manter o meu nível de relacionamento com Deus, eu não preciso do cumprimento da promessa, eu preciso só saber que Ele vai continuar falando, dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer, porque enquanto Ele estiver dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou estar esperando, 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 e por mais que nunca se cumpra o que não vai acontecer, eu viveria muito bem esperando, porque eu espero na segurança de um Deus dizendo, eu vou fazer, eu vou fazer. É como se Ele dissesse, espera mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco, Deus, só mais um pouco, mas só mais um pouco, eu estou chorando, só mais um pouco, eu já não estou suportando, só mais um pouco, todo mundo me abandonou, só mais um pouquinho, Charles, só mais um pouco, Deus, eu estou perdendo as forças, só mais um pouco, eu já não estou dormindo direito, só mais um pouco, Deus, eu não estou comendo bem, só mais um pouco, Deus, eu estou adoecendo, só mais um pouco, Deus, eu estou envelhecendo, o tempo está passando, só mais um pouco, só mais um pouco, só mais um pouco. Abraão teve que passar por isso, nessa ânsia de só mais um pouco, e de esperar o cumprimento da promessa, e de Sara aflita com Abraão, e da tentativa de gerar um filho, e de nascer Ismael, e de quebrar o vínculo do relacionamento, Abraão ainda continua esperando, mesmo tendo deslizes, porque é difícil esperar. É fácil esperar? Se for, me ensina o segredo. É difícil esperar. E Deus precisa aparecer para Abraão para dizer, não, Ismael não. Então nasce Isaac. Isaac nasce. É o cumprimento do que Deus prometeu, é a certeza. É a descendência de onde vem a posteridade. O menino cresce, diálogo, relacionamento, família. Tem Ismael também, que é filho de Abraão, com a escrava egípcia chamada Agar. Mas é um deslize no trajeto. Embora até para isso Deus teve um propósito. E agora que Abraão abraça a promessa, gera a promessa, porque antes ele ouviu a promessa, guardou a promessa, sonhou com a promessa, esperou a promessa, desanimou por causa da promessa, voltou a se animar por causa da promessa, recebeu a visita de anjo por causa da promessa, ouviu a voz de Deus por causa da promessa, dialogou com Sara por causa da promessa, deslizou e teve Ismael por conta do não cumprimento da promessa, e voltou a acreditar na promessa, mas agora ele está gerando a promessa. Viu a promessa nascer, viu a promessa crescer, viu a promessa falar, pegou a promessa no colo, chamou a promessa de filho, ensinou a promessa, educou a promessa, amou a promessa, ensinou a promessa, educou a promessa, e agora Deus apareceu para Abraão dizendo, dá o quê? A promessa. Você ama de maneira demasiada, mano. O que tu queres, Deus? Abraão, quero teu filho. E Deus diz, teu único filho. Mas Abraão já tem
antes de Isaac e Ismael, que ele teve com Agar, a escrava egípcia. Mas Deus está dizendo: eu quero teu filho, teu único filho, a quem tanto amas, para que ele não corra o risco de ter que fazer a tua vontade, de ousar sacrificar Ismael no lugar de Isaac. Deus está dizendo: eu quero teu filho, teu único filho, porque o único filho da promessa, ou o filho da promessa, é Isaac. Por que Deus diz único para um homem que tem dois? Porque Ismael não é o filho da promessa, e o que Deus está pedindo é o filho da promessa, então ele é único. A quem tanto amas, ou seja, o que eu estou te pedindo vai custar muito. Você até poderia fazer um outro sacrifício, Ismael, mas eu não estou te dando a opção de sacrificar Ismael. Eu estou te dando a opção, a única opção de sacrificar Isaac. E Abraão, ouvindo a voz de Deus, ousou sacrificar. Pegou seu filho, Isaac. Deus disse: você vai para a região do Moriá, e em uma das montanhas que tem naquele lugar, Abraão, você vai, eu vou te indicar uma das montanhas, e você vai naquele monte sacrificar o menino. Abraão saiu de madrugada e sabe para onde está indo. Ele sabe onde é a região do Moriá. Ele sabe as montanhas que existem naquela região, porque Abraão conhece aquele ambiente. Só pode sair em trajeto para um lugar de madrugada se você conhece o lugar para onde você vai. Então ele sai de madrugada, porque ele sabe para onde está indo. Vai para a região do Moriá. Tem a faca e o fogo. Os jumentos vão levando a lenha. Os servos que acompanham aí Isaac, que vai ser a oferta, mas que não sabe. Quando chegam próximo do lugar, de onde ele levanta a cabeça e vê o monte, Deus diz: é esse. Ele chega no pé próximo da montanha, e ele diz: daqui em diante, os jumentos ficam, e os servos também. Eu e o menino vamos lá adorar a Deus, e depois, plural, voltaremos a vós. De onde Abraão saiu até a região do Moriá, quem levou a lenha foram os jumentos. Mas para subir o monte, quem vai levar a lenha é Isaac. Os servos acompanharam no trajeto, mas para poder presenciar o que vai acontecer, eles não podem. O Fabiano me disse em uma conversa por telefone: se a gente levasse um cordeiro e sacrificasse ele, além de eu sou louco, eu só convivo com gente louca. Eu disse: esse negócio de sociedade aí de proteção dos animais vai dar um BO para nós, irmão. E a hora que ele começou a falar aqui, eu fiquei com a sensação: será que um dos meninos da missão vai entrar com um cordeiro aqui dentro, gente? E o que ele disse aqui é a verdade. Se você traz e diz que vai fazer o sacrifício, a grande maioria das pessoas não suportariam ver a cena. O que Abraão está dizendo para os servos: só até aqui. Porque eu acho que vocês acostumaram a ver sacrifício de animal, mas de gente nem eu vi. Então eu não posso deixar vocês subirem, porque dependendo do que acontecer, vocês não vão entender.
Tem coisa que o servo não entende. Tem coisa que quem entende é só aquele que Deus elevou à qualidade de amigo. O servo serve até a peregrinação no pé da montanha para cima. Só quem tem amizade. Porque só quem desenvolveu um nível de relacionamento mais profundo está preparado para vivenciar, ver e experimentar coisas que nunca viu e que nunca experimentou. Pega a lenha, tirou das costas do jumento e pôs nas costas do filho. E subindo, o menino diz: a primeira vez que eu li a Bíblia, quando eu li isso eu chorei. Porque na minha cabeça, Isaac era uma criança de uns 6, 7 anos. A minha interpretação na época do texto, mas não é. Isaac já é um homem na sua idade adulta aqui. Que tinha aproximadamente entre 30 e 33 anos. Mas era um homem na sua idade adulta. Mas a minha cabeça era um menino, olhando para o pai dizendo: temos a lenha, o fogo, a faca, mas onde está a ovelha, o cordeiro para o sacrifício? Eu fico imaginando a resposta de um pai que Deus pediu para sacrificar o filho, e o filho não sabe que será a oferta. Tendo ele pouco ou muita idade, é muito difícil para Abraão como responder ao filho um questionamento ou uma pergunta dessa: meu pai, já com a lenha nos ombros, nós temos aqui a lenha, o senhor está com a faca, o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê a ovelha? Abraão demorou um tempo que eu não posso calcular. Levantou a cabeça, como dizem alguns comentaristas judaicos, fechou os olhos e viu. Ele respira fundo, silencia, levanta a cabeça, fecha os olhos e vê com os olhos fechados, porque o que vê não é natural, é espiritual. Ele vê e é visto. Eu vou ler, porque às vezes eu prego as coisas, as pessoas ficam assim: de onde é que você tira essas coisas? Da Bíblia. Está sempre na Bíblia. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, Jesus dizendo, não verá jamais a morte. Disseram-lhe os judeus, é um discurso: agora vemos que és um possuído de um demônio. Os judeus disseram que Jesus era endemoniado, por causa do que ele está dizendo. Abraão morreu, e também os profetas, e tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte? És acaso maior do que o nosso pai Abraão? E entretanto ele morreu, e os profetas também. Quem pretendes ser? Respondeu Jesus: se me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada, meu Pai é quem me glorifica. Aquele que
Vós dizeis que é o vosso Deus, e contudo não o conheceis. Eu, porém, o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria mentiroso como vós. Mas conheço e guardo a sua palavra. Presta atenção. Abraão, vosso pai, exultou com o pensamento de ver o meu dia, viu, e ficou cheio de alegria. Os judeus disseram-lhe: não tens ainda 50 anos, e viste Abraão? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão fosse, eu sou. João 8, do 51 ao 58. Abraão viu o meu dia e glorificou com aquilo que viu. Quando isso acontece? Quando Isaac pergunta a Abraão: aonde está a ovelha para o holocausto? Ele levanta a cabeça, fecha os olhos e vê o que nós vimos aqui, vê o que Isaías profetizou. Ele vê todo o sacrifício e diz: qual é a resposta? Em cima do que vê, ele providenciará. Eu fico pensando, quem é esse? Quem é Abraão? Que homem é esse? Que indo para sacrificar o filho, está vendo o sacrifício do cordeiro verdadeiro. É como que se Abraão dissesse: ele providenciará, porque o sacrifício verdadeiro não é esse que Deus me pediu. Aqui tem a lenha, aqui tem a faca, aqui tem o fogo, mas o cordeiro, quem vai providenciar é o próprio Deus. Abraão viu, e Jesus está dizendo que com aquilo que ele viu, ele exultou de alegria. É como se Abraão dissesse: se o próprio Deus vai sacrificar o seu único filho, porque eu, na condição de homem, não posso sacrificar o meu. Deus nunca vai pedir a você que faça um sacrifício sem que Ele tenha feito um mais difícil do que o seu. Ele está vendo o que Deus está fazendo e chegou à conclusão: o que Ele está me pedindo é algo que Ele também vai fazer. E se Ele vai sacrificar o filho, eu também posso sacrificar o meu. Se Deus pode sacrificar a vida por causa de mim, por que que eu não posso sacrificar a minha vida por causa de Deus? Subiu? Alguém pode dizer, com lágrimas nos olhos, mas com a alma exultando de alegria por aquilo que viu. Erigiu o altar, colocou sobre a lenha, amarrou o menino, pegou o cutelo, deu os passos. Alguns dizem que entre Abraão e o altar 7 passos. Respira, levanta a faca e corre. E quando ele está no trajeto, levanta o cutelo. O anjo de Deus grita, a voz de Deus ecoa: Abraão, Abraão, não faças isso.
mas ele está tão convicto de que precisa fazer, que Deus precisa dizer de novo, ele está convicto, e se Deus não brada de novo, ele rasga o seu filho ao meio. Deus diz: não, Abraão, agora eu sei que tu me amas de maneira incondicional, não precisa fazer isso. O seu sacrifício eu vou poupar, o teu filho eu vou poupar, mas o meu filho eu não posso. Porque para que a tua descendência permaneça sobre a terra e venha morar comigo um dia nos céus, acima das estrelas que um dia eu pedi para que você contasse, eu preciso sacrificar o meu filho para levar toda essa descendência para morar comigo um dia no céu. Eu imagino Abraão descendo com o filho, e lá embaixo os servos, os animais. Nós subiremos para adorar, mas voltaremos a vós. Todos nós temos um Monte Moriá, mas é o monte do sacrifício. Não só isso, sacrifício na Bíblia é sinônimo de adoração, também de adoração. Ali é o lugar do encontro. Que encontro? O encontro de Abraão com Cristo no Monte Calvário. O encontro de Abraão com um homem e uma mulher aos pés de uma cruz. O encontro de Abraão com a sua descendência sendo salva e remida pelo sangue de um cordeiro derramado. É Deus dizendo a ele: o que eu estou poupando hoje, eu estou dando vida amanhã, Abraão. Esse teu filho que eu estou poupando para gerar na terra uma descendência, eu estou poupando Isaac. Hoje, eu não permito que Isaac morra. Amanhã, o meu filho morre e ressuscita, para que a descendência de Isaac, de Abraão, também não morra. O Moriá poupa a vida de Isaac, e o Calvário poupa a vida da descendência de Abraão. Ali era um homem. O Calvário era um homem. Ali era um sacrifício, no Calvário também. Se Isaac morre, não existe descendência, nem posteridade. Não existe promessa. Se ele morre, mas se Jesus não morre, também não tem céu, descendência, reconciliação, perdão de pecados, vida nova. É o lugar do encontro do passado e do presente, ou do passado e do futuro, de Abraão e de Cristo, de Isaac e de Jesus, da vida e da morte. Todos nós precisamos nos relacionarmos com Ele no lugar que Ele reservou para esse relacionamento. O lugar do encontro.
o encontro com Deus. Sabe o que eu queria? Que esse ambiente que a gente está, nesse tempo propício da igreja que a gente está vivendo, que é a Quaresma, que aqui fosse o lugar do encontro. Não com quem se encontra com os amigos, porque quando Deus chama Abraão para o Moriá, Deus chegou no Moriá antes de Abraão. Deus está dizendo, através de Jesus, Jesus dizendo: antes que Abraão fosse, eu era. Eu existo antes de Abraão. Eu existo antes de Abraão. Então Cristo chega no Moriá antes de Isaac e antes de Abraão, para dizer: nós temos um lugar onde a gente pode se relacionar, que com certeza não é a primeira vez que Abraão está, mas é um lugar onde ele já esteve. Mas só que o que Deus pediu nessa ocasião era mais exigente do que coisas que foram pedidas antes disso. Charles, eu tenho medo de entrar na presença de Deus e Deus me pedir alguma coisa. Não tenha medo de Deus te pedir alguma coisa. Tenha medo de você não ter coragem de atender o pedido de Deus. Se Deus mandou sair, sai. Se Deus mandou sacrificar, sacrifica. Se você quer saber o que Deus tem reservado para você, você só vai saber depois que você virar as costas para o sacrifício que você sacrificou sobre o altar, e você estiver descendo com Isaac, reunindo os servos e dizendo: vamos voltar para casa, agora eu posso construir a minha residência, porque aquilo que eu tinha que fazer, eu fiz. Vamos ficar de pé para a gente rezar? O que foi que Deus te pediu? Ou o que é que Deus está te pedindo? Eu aprendi algumas coisas com Deus. E uma das coisas que eu aprendi com o Eterno é que quando Ele tem interesse com alguém, Ele vai continuar te pedindo até que você atenda. Então, de repente, o que Deus está te pedindo hoje, Ele já te pediu ontem, no começo do ano passado, há 4 anos atrás, há 7 anos atrás. Às vezes a gente está esperando o cumprimento da promessa, e Deus também esperando a coragem no homem e na mulher de sacrificar por causa da promessa. Eu estou esperando Deus cumprir o que Ele me prometeu. Tudo bem, mas Deus está dizendo a você: eu também estou te esperando você sacrificar aquilo que eu te pedi, para que você receba aquilo que eu prometi. Porque para que uma promessa se realize, precisa ter coragem de sacrificar o que Deus pediu. Então não é que Deus demora, somos nós que demoramos a sacrificar o que Ele pediu, para que a promessa se cumpra na nossa vida. Então quem é o culpado? Quem é o culpado de estar vivendo todo esse tempo da crise? Quem é o culpado? É você. Não é Deus. Quem é que está demorando? Não é Deus.
Quem é que está atrasado? Não é Deus. Por quê? O que vai movimentar céus e terra para que aconteça o que foi prometido é a fumaça do sacrifício, do holocausto subir e tocar as narinas de Deus. A fumaça do sacrifício que sobe e alcança as narinas de Deus qualifica o homem para receber a promessa que Deus fez. Então sacrifica. De repente o sacrifício que você tem que viver tem que ser o primeiro de Abraão. Relacionamento, a causa paterna. Talvez seja sacrificar a sua vontade. Até aqui nada na minha vida vai, porque sempre Deus quer uma coisa e eu faço outra. Ou eu tenho que sacrificar as riquezas desse mundo, porque eu penso no ouro, eu penso na prata, eu penso no dinheiro, eu penso nas coisas materiais, eu não me desapego, eu não consigo. Ou talvez o que Deus está te pedindo é aquilo que mais custa a você, mas que pode mudar a história, a sua e de tantos outros que se aproximarão de você. Por mais que aquilo que Deus esteja te pedindo gere em você a dor que uma mãe sofre quando perde o único filho que tem, faça, porque é Deus que pediu para a gente rezar. Sabe qual é a diferença do sacrifício de Abraão e o sacrifício de Jefté? Quando Abraão foi sacrificar, Deus no último momento disse: não, eu pedi, então eu sei, você está aprovado. Mas Jefté disse: eu vou para a batalha. Se eu vencer a batalha, a primeira pessoa que eu ver saindo da minha casa, da minha tenda, do meio dos meus, a minha gente, eu vou sacrificar em honra a Deus. Foi para a batalha, venceu. Quando está voltando, entrando na sua cidade, quem sai ao encontro? Sua filha. Então Jefté tem que sacrificar a filha. Por que Deus não interviu? Porque Deus não disse não faça? Porque Deus disse não é necessário? Porque não foi Deus quem pediu. Há uma diferença em eu sacrificar aquilo que quero e eu sacrificar aquilo que Deus pediu. Quando você sacrifica aquilo que você quer, quem se responsabiliza é você. Mas quando você ousa sacrificar o que Deus pediu, quem se responsabiliza pelo sacrifício é Ele. Então levante as suas mãos, feche os seus olhos, porque o que vemos um espiritual. E apresente a tua vida a Deus, clame a presença do Eterno sobre a sua vida. Talvez você esteja precisando sacrificar. Talvez você esteja apegado, atrelado, amarrado a coisas, a situações. E talvez até aqui você não tenha tido coragem de dar uma resposta a Deus. Então diga a Deus: eu me coloco diante da tua presença como um sacrifício. Foi Jesus quem caminhou em direção à sua própria cruz. Foi Isaac, quem foi Abraão que colocou a lenha nos ombros de Isaac. Eu quero que você se apresente diante de Deus como um sacrifício agradável a Ele. Diga: Deus, em tua vida, em tuas mãos eu coloco a minha vida, em tuas mãos eu coloco a minha história, em tuas mãos eu coloco aquilo que tenho, aquilo que sou. Meu Deus, como vai ser, não importa.
se eu vou ser feliz, para mim não importa. Se vai dar certo, eu não quero mais saber. Aquilo que eu quero saber é que eu preciso executar aquilo que o Senhor me pediu. Deus, eu quero caminhar na plataforma invisível. Eu quero caminhar pela fé, meu Deus. Solte a sua voz e ore.